Eu imagino que todo mundo aqui já se sentiu um pouco culpado por ter passado o final de semana inteiro no celular. Se você não sentir essa culpa, nossa, grande sorteado, porque eu sinto muito toda vida que eu passo 30 minutos, 1 hora, 2 horas seguidas no telefone, eu sinto que perdi uma parte do meu dia, e aí entra muito aquela ideia do eu poderia ter ido fazer um hobby ao ar livre, eu poderia ter ficado com minha família, eu poderia ter produzido e ter ficado milionária aos 25 anos. É, exagerando um pouco, mas esse pensamento vem muito na minha cabeça quando eu fico no telefone assim por muito tempo. No telefone, ou quando eu passo um domingo inteiro na Netflix, por exemplo, e é bom pra gente relaxar, né? Nós precisamos ter esses momentos de prazer também, mas quando isso se torna recorrente, acaba de fato tirando um tempo da nossa vida, né? E aí, hoje eu vou falar sobre 3 livros que eu li, que eu acho muito interessantes e se conectam de formas diferentes, em relação a esse tema, né. Quanto que a gente gasta, usando o telefone? O quanto que a gente perde da nossa vida por estar no telefone por tanto tempo? E como que a gente faz para quebrar esse ciclo e também o ciclo de culpa, né, não só o ciclo de utilização do telefone, porque enfim, todo mundo pode, tem esse livre-arbítrio, mas quando vem associado a uma culpa por não estar produzindo, isso pode ser muito perigoso. E é sobre essa culpa que eu queria falar com vocês hoje. Como eu tinha comentado no vídeo anterior, eu sou profissional da área de marketing e eu sou fascinada pela minha área de atuação, mas ao mesmo tempo estudando para minha área e vendo como as coisas funcionam por trás das câmeras nessas empresas, né, de redes sociais, etc. Estudando me vem alguns insights que eu acho que todo mundo deveria saber, todo mundo deveria ter acesso a esse conteúdo, ao que está por trás de tudo isso. Então eu queria começar trazendo 2 livros aqui para vocês, que eu acho que são muito complementares. O primeiro é a Bíblia do Growth Hacking, que é uma das vertentes ali, do marketing, tá? Vai aparecer em verso talvez esse nome, mas enfim. Growth Hacking é uma das áreas do marketing que estuda como hackear o crescimento de uma empresa. Portanto, não é uma área só de marketing, está presente no desenvolvimento dos produtos, principalmente aqueles de software que a gente utiliza no dia a dia, está presente nas áreas de sucesso ao cliente. Então, o que te faz comprar de novo de uma loja de e-commerce? Se o suporte ao cliente não for bom, você não vai voltar. Mas o que que faz esse suporte ao cliente ser bom? O que que faz um aplicativo de telefone prender tanto a nossa atenção de uma forma que a gente nem percebe? Muito disso está nesse livro aqui que eu vou comentar com vocês agora. Esse livro ele fala sobre a estratégia de marketing inovadora das empresas de crescimento mais rápido. E por mais que marketing seja visto de uma forma muito subjetiva, ele tenta trazer de uma forma científica, com base em dados, com base em experimentação quase que acadêmica, dentro das empresas. Então ele propõe o quê? Que as empresas façam experimentos com seus produtos, com suas campanhas de marketing, com seus processos de atendimento e com base nos dados desses experimentos, aumentem o resultado em vendas, aumentem o engajamento dos clientes, que somos nós, no caso das redes sociais, entre outros indicadores ali, principalmente receita, né? Tudo se resume a dinheiro no final das contas. E esse livro, nossa, eu sou fascinada, eu realmente, como profissional, gosto muitíssimo de todos esses conteúdos que eu vou trazer para vocês, não posso mentir aqui, mas ao mesmo tempo, eu tenho que vir aqui como cidadã compartilhar esse conhecimento, porque como cidadã, eu acho que todo mundo deveria saber dessas coisas. Então, quando a gente vê que tem um botão de compra vermelho, sabe, adicionar ao carrinho, esse botão geralmente é vermelho, laranja ou amarelo, podem prestar atenção nos aplicativos de compra que vocês possuem. Esses botões sempre têm uma cor muito chamativa, e não é à toa. O botão de cancelar, ele geralmente vem num tom branco, num tom cinza, mais apagado, às vezes difícil de achar. Trazendo um exemplo prático, se você está no Smart TV e está no aplicativo da Netflix ou da Apple TV, enfim, esses streaming, sabe? O botão de ir para a próxima série, clicar no próximo filme, é sempre muito intuitivo. Você vê ali o próximo filme, aperta o botão do meio no controle remoto e já está no filme. Mas o botão de sair nem sempre é. Às vezes você clica na seta de sair do controle remoto e aí não é aquele botão, ou então aparece um pop-up perguntando: você realmente quer sair? Então são colocadas barreiras nessa jornada, porque você está tentando fazer uma ação que vai contra o objetivo daquela empresa. Quando a gente está num feed rolando,
Percebam que a galera mais old school, né? O Instagram não tinha feed de vídeos curtos no passado, né? Você só tinha um feed das pessoas que você seguia. E quando acabavam as fotos, tipo, se eu tinha só 10 amigos no meu Instagram ou 50 amigos no meu Instagram, eu ia ver somente as fotos deles daquela semana e pronto. Quando acabasse, acabou. Não ia ter mais conteúdo, a não ser que saísse ali pra procurar mais gente. E hoje não, é uma infinidade. Eu até converso com as minhas amigas. Não acompanho mais nenhuma influencer da forma como eu acompanhava 2 anos atrás. Porque hoje o aplicativo, a engenharia daquele aplicativo foi toda moldada para que você fique no feed rolando e vendo vídeos curtos. E aí eu retomo o assunto da culpa. A gente se sente culpado por ficar preso naquele feed, né? Eu, pelo menos, me sinto muitas vezes. E aí eu paro pra pensar e lembro, porra, essa galera da engenharia, do marketing, do produto, etc., eles fizeram um aplicativo para que a gente caia nessa rolagem infinita, nesse tempo que a gente não consegue ver. E aí eu me sinto um pouco menos culpada lembrando disso. Eu tô lutando contra uma máquina bilionária com múltiplos engenheiros e times e equipes que estão construindo uma coisa para prender a minha atenção dentro. E eu não retiro, né, a minha parcela de responsabilidade sobre isso. Eu acho que todos nós temos ali a opção de sair. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês como reflexão é que essas coisas, os streams e redes sociais, principalmente, eles foram construídos para capturar nossa atenção de uma forma científica. Não é por acaso. Você não está lutando contra uma rede social qualquer, um aplicativo qualquer do telefone que você simplesmente desliga. Ela foi moldada para o teu cérebro ficar preso. Cada botão foi pensado com dados, com experimentos, com uma equipe inteira por trás para pensar. Por que que aquele botão está ali? Por que que o vídeo máximo do Instagram é 15 segundos ou 60 segundos? Eu nem sei mais, porque muda semanalmente quase. Mas como profissional de marketing, gente, só em minha defesa, não fico muito com essa parte de rede social, então realmente não sei muito bem essas coisas. Mas tem um motivo para ser 60 segundos, para ser 30 segundos. O Stories não pode ser maior do que 60. Liberaram agora, né? Porque antes eu acho que era 15 ou era 30 segundos. Então, assim, cada duração dessa tem um motivo de estar ali. E a gente precisa saber disso, né? Que nós não estamos lutando apenas contra o próprio vício, mas contra toda uma estrutura bilionária que está vendendo a nossa atenção e que lucra com ela, lucra com o tempo que a gente está lá dentro. E aí eu queria entrar com um outro livro, que eu sou apaixonada por ele, inclusive, como profissional, né? Repetindo aqui, que é o livro Hooked. Em português ele significa gancho. O primeiro, ele foi escrito por um cara muito foda, fundador do método, enfim, que é um cara mais técnico, mais assim, ligado a dados, etc. E o segundo livro, ele foi escrito, né, por um designer de produto. Então, é um cara, assim, com uma pegada mais subjetiva. Os dois livros, eles são muito complementares, porque enquanto um traz o viés técnico, de como chegar naquele botão, naquele lugar, por meio de dados, esse daqui eu diria que ele é um pouco mais perigoso, porque ele fala da psicologia por trás das nossas decisões. E o nome é Hooked, porque é o método gancho. Eu vou falar para vocês só o nome dos capítulos. Eu sou apaixonada por esse livro, mas ao mesmo tempo fico assustada com ele, por, pela forma como ele é escrito, pelo objetivo que ele traz. Então ele fala aqui, capítulo 1, a zona do hábito. Então ele vai explicar ali como são construídos os hábitos dentro da nossa cabeça, como os usuários são levados a criar um hábito de consumo mesmo, principalmente voltado para aplicativo, tá, pessoal? Esses dois livros que eu tô falando trazem muito esse contexto do SaaS, são livros já mais novos, dentro do cenário ali profissional. O segundo capítulo é chamado Gatilho, e aí esse é um ponto importante, e é aqui que começa a mágica e o método. O que é o gatilho? O que desperta a nossa atenção para fazer a gente começar a usar o aplicativo? O que faz a gente abrir o Instagram de manhã, o TikTok, o YouTube, etc? O que faz a gente tomar o primeiro passo e querer estar lá? O segundo é a ação. Então, qual é a ação que a gente precisa tomar? E pensem bem nesse ponto. A gente acha que abre o aplicativo e se cadastra pela primeira vez numa rede social e a nossa ação dentro
dessa rede nova é a ação que a gente quiser. Eu comecei aqui, eu quero começar por isso. Mas percebam, se vocês criarem uma conta no Twitter hoje, ele vai te incentivar a seguir pessoas. Se você cria uma conta no Facebook, no Instagram, etc., todos vão te incentivar a seguir pessoas ou convidar os seus amigos, etc. Então, a ação é o que vai fazer com que o aplicativo seja mais interessante para a gente a partir do minuto 1. E não é à toa, eles poderiam colocar qualquer coisa. O Twitter poderia te incentivar a escrever um tweet. Eu nem sei se é isso que eles fazem, mas enfim. Mas eles podem também incentivar você a seguir outras pessoas. O que vai trazer mais retorno? Se você publicar uma coisa e não tiver ninguém te seguindo, não vai ser interessante, porque você não vai ter nenhuma recompensa. Ninguém vai estar te assistindo, então não tem audiência como recompensa disso, entende? Do mesmo jeito no Instagram, se você criar uma conta hoje e ele te incentivar a publicar uma foto, quem é que vai curtir? Se tu não seguiu ninguém ainda, ninguém te seguiu de volta. Então a gente entra agora no terceiro capítulo, no próximo, que é recompensa variável. Essa curtida, essa audiência, é uma recompensa para nós, usuários, né? A gente quer ser recompensado de alguma forma, a gente colocou um esforço ali. Nós tiramos uma foto, nós fizemos um tweet, a gente quer ser visto. Então, geralmente o aplicativo te incentiva primeiro a seguir outras pessoas, para que quando você vá postar uma foto, um tweet, para que quando você for postar uma foto ou um tweet, você tenha essa recompensa, que é a audiência, o engajamento das pessoas. E essa é uma recompensa variável, né, que ele chama aqui no livro. E aí tem um outro ponto que é o investimento. Para fechar aqui o modelo de gancho que ele propõe no livro, o investimento é o quê? Tem uma conta no Instagram, hoje a gente está em 2025, então eu tenho uma conta no Instagram há cerca de 10 ou 13 anos, né? Criei ainda novinha, adolescente. Eu já investi todo esse tempo engajando com pessoas, publicando minhas fotos, criando meu álbum ali de certa forma. Se eu for sair do aplicativo hoje e apagar a minha conta, eu vou abrir mão de tudo isso que eu investi. Eu investi tempo para tirar as fotos, eu investi dedicação para engajar com as pessoas, interagir com aquela rede, para editar as fotos, etc. Então perceba que depois disso tudo, eu não vou querer sair porque eu já investi muito tempo. E a gente entra num círculo infinito, né? É um loop eterno. Porque a gente tenta reduzir o tempo, mas, eu já investi tanto tempo criando ali minha rede social, vou entrar mais um pouquinho e interagir com a galera que tá ali. Ou, eu quero ver o que o pessoal da faculdade está fazendo, né? Saí há pouco tempo, quero ter contato ainda com essas pessoas. Então percebam que os aplicativos eles são criados para manter a gente ali em diferentes etapas. Na primeira ação, quando você se cadastra no aplicativo, tem que ser uma ação que te gere um valor imediato. E aí eu estou falando aqui muito subjetivamente, mas nos livros eles trazem os dados, tipo, tantos por cento dos usuários que publicaram a primeira foto ou o primeiro tweet tendem a ficar mais tempo no aplicativo com uma conta ativa, porque eles identificaram e perceberam o valor logo assim que entraram. E aí, voltando um pouco, é por isso que eu falo para vocês que aquela primeira ação a gente acha que criou uma conta e vai tomar uma ação que é a que a gente quer, porque a rede social é nova, é a nossa nova conta, nós vamos fazer o que quiser. Mas sempre vai ter alguma coisa te induzindo a executar uma ação primeiro. E essa é a ação que vai começar a te prender pouco a pouco. Então, na próxima vez que vocês forem criar uma rede social ou uma conta num desses aplicativos assim, percebam como que a engenharia construiu aquele produto, vejam os aplicativos e as redes sociais como um produto. E vejam o que eles construíram para prender a sua atenção desde o começo. Porque não é à toa. É baseado em dados, é baseado em experimentos. Eu já trabalhei com isso, eu acho fascinante. Profissionalmente falando, mas como cidadã, eu acho que todo mundo tem que ter consciência de que as coisas são construídas assim, que não é à toa, certo? Então esse é um dos primeiros pontos que eu queria falar para vocês. Já passei aqui por 2 livros. Minha intenção não é me prolongar muito. Tem um outro livro que é o chamado Minimalismo Digital, e esse livro é fantástico. Para mim é o complemento, porque o que acontece? Esse daqui, ele traz um viés bem analítico, experimental, focado bastante em receita e em técnicas para você descobrir o que funciona. Tipo, esse livro ensina você a
fazer experimentações a ponto do seu aplicativo, da sua rede social, enfim, saber o que funciona. Esse daqui te ensina a pensar sobre o que pode funcionar. Tipo, eu acho que essa ação construída dessa forma vai prender o usuário por mais tempo. E aí, com a combinação desses dois conhecimentos, você consegue comprovar com dados e direcionar o time de engenharia, produto, etc., e marketing a vender o produto daquela forma. E nós somos a audiência de toda essa estratégia. E a gente tem que saber sair disso. E aí aqui entra o terceiro livro, que eu fiquei fascinada. Li ele depois desses outros dois. Foi uma coincidência a sequência que eu li, mas hoje eu vejo que se encaixam perfeitamente. O minimalismo digital, ele traz algumas passagens que te ajudam a sair desse ciclo, a quebrar esse vício que a gente tem, né? Então, na época que eu estava lendo, eu fiz uma pausa de 30 dias de rede social completa e, poxa vida, mudou muito. Eu não sabia o que fazer com tanto tempo livre e comecei a perceber, quando saía, né, nos restaurantes, enfim, o quanto as pessoas na minha mesa estavam presas no telefone. Aquilo começou a me incomodar, porque como eu estava sem rede social, eu não estava pegando o telefone para ficar nele, né? E aí eu me incomodei, porque todos os meus amigos, enfim, estavam no telefone e eu ali sentada, assim, com essa cara, esperando pra. Poxa, vamos conversar, porra, a gente tá aqui num restaurante, sabe? E eu voltei depois desse experimento às redes sociais, tô viciada igualmente. De novo, quero voltar para esse ambiente ali de detox, né? Ainda não consegui fazer isso de novo, mas eu recomendo que todo mundo tenha essa experiência para se perceber como usuário de uma rede social, como usuário de enfim, dessas coisas, né, desses aplicativos. Foi muito importante. E esse minimalismo digital vem trazendo um pouco do porquê que a gente fica tanto e por que a gente não consegue sair, o que a gente precisa fazer para sair. Principalmente, é um livro mais instrutivo, é como se fosse uma autoajuda para ajudar a gente a quebrar esse ciclo, sabe? Achei fantástico. Eu acho que vale a pena um vídeo só sobre esse. Eu queria que vocês comentassem aqui se acham interessante que o próximo vídeo traga somente esse livro, Minimalismo Digital, para a gente debater o como quebrar esse ciclo e entender as outras nuances da nossa rotina que ajudariam a gente. Porque, assim, quando eu fiz o detox, eu não me preparei muito bem. Eu parei as redes sociais, mas eu não ocupei o meu tempo com outras coisas. Eu fui ler, eu fui fazer, sei lá, cozinhar, etc. Mas aquilo não me preenchia, eu não me planejei, eu fiquei com muito tempo sobrando e não consegui manter esse detox de uma forma perpétua. Então, é isso. O vídeo de hoje foi para causar uma reflexão. Não se culpem por vocês estarem tão viciados. Eu falo isso porque eu me culpo demais. Então, não chega a ser hipocrisia eu falar uma coisa dessa. Mas a gente tá no mesmo barco, sabe? As coisas elas foram construídas com bilhões de dólares, literalmente, para manter a nossa atenção ali. Não vai ser fácil escapar, mas a gente pode ir se ajudando e conversando sobre isso por enquanto. Se você gostou desse papo, se inscreve no canal, eu sou nova aqui, eu espero que a gente possa conversar mais vezes. E se você tiver uma sugestão de tema, pode deixar nos comentários também. Um beijo!